Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, que nos diz assim: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Irmãos, vejam que após algumas instruções particulares do capítulo 3, no versículo 18, até o capítulo 4, versículo 1, Paulo, nessas instruções particulares, fala às esposas, aos maridos, aos filhos, empregados e patrões, de como cada um desses deve refletir a imagem de Cristo em suas obrigações particulares. Paulo agora novamente volta a algumas recomendações gerais e ele começa falando a respeito da oração. Primeiramente, Paulo exorta os crentes à perseverança na oração. E isto deve nos levar a pensar em algumas coisas. A perseverança, irmãos, é necessária porque é um esforço contra o comodismo da carne. Nós sabemos que a carne milita contra o espírito, como o próprio Paulo fala em Gálatas 5,17. A carne não gosta de satisfazer as virtudes espirituais. Sim, a oração é uma virtude espiritual que necessita de todo o nosso empenho para se realizar diariamente e constantemente. Certa vez, Dwight Moody, ele falou: quando você estiver sem vontade de orar, ore até que a vontade volte. Ao orarmos, nosso corpo pede que ela seja rápida, que a oração seja breve, seja superficial. Mas nós não podemos nos deixar vencer pela tentação da carne. A oração nos coloca de uma forma mais especial na presença do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, nós devemos ter a percepção que a oração é uma oportunidade única em cada momento que nós elevamos a nossa mente e a nossa voz aos céus. Por isso, ore com vontade, ore sem vontade, ore até sentir vontade. Outra coisa que nos faz pensar é a respeito da utilidade da oração. Muitas vezes oramos apenas porque precisamos de uma solução para determinado problema que surgiu. Isso nos deve levar a pensar: será que esse tanto de problemas que eu estou passando não é uma forma de Deus me chamar a orar mais e estar mais próximo a Ele, a fim de me refugiar mais nos seus braços? Talvez seja. Jesus, certa vez, usou uma parábola para ilustrar essa necessidade da oração. Em Lucas, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 8, ele conta a história de um juiz que era iníquo, que não temia homem algum e nem mesmo temia a Deus, mas que esse juiz só resolve atender à demanda de uma pobre viúva por causa da insistência dela para com ele. Assim, Jesus ensina que nós devemos ser também perseverantes na oração, não porque Deus se sentirá incomodado conosco, mas porque Ele ama exercer a justiça em favor dos seus filhos, mesmo que para eles pareça demorado, como ele cita lá no versículo 7. Aqui, eu gosto de observar um aspecto que muitas vezes foge à nossa atenção a respeito das nossas próprias orações. Por que nós abandonamos certos temas que pareciam importantes na nossa oração? Às vezes oramos por certos assuntos 2, 3 vezes seguidas, ou até dias seguidos, e embora aquela situação não tenha sido resolvida, você pode lembrar que nunca mais a colocamos em nosso clamor a Deus? Mas eu creio que a oração nos ensina também a visualizar aquilo que realmente nós consideramos importante ou não. Porque quando algo é realmente importante na nossa vida, nós não esquecemos e nem mesmo deixamos de colocar essas coisas diante de Deus em oração. Dessa forma, temas ainda não resolvidos, mas abandonados na oração, nos mostram que esses temas não eram tão importantes assim como nós pensávamos. Talvez aqui haja uma necessidade de reconsiderar quão importantes esses temas são na nossa vida. Mas veja que essa é uma percepção nossa, porque Deus ele pede que nós coloquemos todas as coisas aos seus pés em oração. Como diz o apóstolo Pedro, nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade.
porque Ele tem cuidado de nós. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7. Perseverança na oração é uma característica dos filhos de Deus e que Ele requer de nós, porque é um esforço diário na luta contra a indolência, na luta contra o ócio, na luta contra a preguiça. Por isso, Paulo, no final desse versículo, coloca a questão da vigilância. Mas ele coloca que essa vigilância inclui as ações de graças, porque Deus ele deve ser procurado na nossa necessidade, mas jamais deve ser esquecido nos favores que nós recebemos. Como também Paulo disse aos Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja que o que ele ensina aqui é que quem deseja experimentar a paz de Deus em todos os momentos da sua vida, encontra na oração perseverante o repouso para um coração que está preocupado. Orar também é ser a imagem do Senhor Jesus, porque Senhor Jesus, sendo Deus e o Filho do próprio Deus, ele jamais deixou de buscar o recurso da oração para estar em comunhão com o Pai. Assim, nós, como reflexos da imagem de Cristo, também devemos buscar no refúgio da oração a comunhão mais íntima com o nosso Deus e Pai e também aquela necessidade interior, espiritual, que todos nós precisamos saciar. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque embora sejamos tão fracos, tão volúveis, tantas vezes, ó Pai, levados pelas circunstâncias do mundo a esquecermos e repudiarmos a oração, Tu ainda nos ouve, Tu ainda, Senhor, nos aproxima de Ti. Pedimos, portanto, ó Pai, que venha trazer ao nosso coração um anseio mais profundo, uma necessidade, Senhor, mais intensa de buscar a Ti em oração. Pedimos, ó Pai, que Tu venha nos ajudar a fazer com que a nossa oração seja mais constante, seja mais perseverante, seja mais vigilante e seja cheia de ações de graças. Porque sabemos que esta é a Tua vontade para conosco, ó Pai, e assim desejamos que seja a nossa vontade para contigo, para que sejamos feitos à imagem do Teu Filho que lhe buscava. E é em nome dele, portanto, que nós pedimos novamente. Amém.